Pois é, só pra gente finalizar aqui as questões técnicas antes de a gente ler as perguntas aqui, falar um pouquinho das categorias femininas também, né? Que você, Vamos, porra, atua, especialista aí, pô. atua muito aí. E a gente tava falando aqui da questão de, falando de Olímpia, alto nível pose, que muitos falaram ali que a Fran errou uma pose, né, ali nas prévias principalmente, que pode ter comprometido. O que você achou? Você chegou a fazer uma análise disso aí? Sim, Vê se coloca aí, Verdex, por favor, foi na prévia, né? Que ela... foi na Acho que foi na prévia. prévia. Prévia Wellness Olímpia 24. O que você pode falar? O que você analisou disso aí, Pajé? Assim, tipo, é interessante a gente falar, assim, que o pessoal que fala assim, nossa, mudou o padrão, não necessariamente porque a Isa já ficava um ponto atrás. ponto Então atrás, tava é. sempre muito próximo, É. né? Então, vamos lá, os árbitros, porque vocês concordam comigo que se a Fran ganhasse, a gente ia dizer que tava tudo certo? Sim. Concordam? Né? Sim. Tava tão próximo. Tava tão próximo, tá? Mas os árbitros falaram assim, ó. O Tyler, no feedback dele, ele falou realmente assim que a Fran teve duas poses, dois momentos assim, que ela perdeu pra Isa. Que foi na pose do lado direito dela e que ela tá um pouco mais retorcida, assim, de fato. Depois a Fran falou que ela tava pensando, assim, um pouquinho. Que ela tava sentindo um pouquinho a lombar, algo assim. E foi também a hora da caminhada e na transição que deu pra ver que o glúteo da Fran tava com um pouquinho mais de água do que o da Isa. Então foi essas duas coisas que ele pontuou. Ele falou assim, ele falou que a pose de frente da Fran tem um frame melhor por causa do superior e faz um formato de ampulheta melhor. A pose lateral da Fran do lado esquerdo, primeiro, é um pouco melhor que a da Isa, mas a da Isa não tava ruim. A de costas, a Fran perdeu por causa dessa aguinha no glúteo. E do lado direito a Fran estava retorcida. Então tinha ficado 2-2, isso o Tyler falou. E com a caminhada, a Fran mostrou que estava com um pouquinho mais de água no glúteo, por isso que eles tiveram essa decisão. Vamos colocar aqui o Pajé, comenta. Lembrando, pessoal, que a câmera não tá no meio, né? Então isso muda um pouco. Bastante, né? Acho que daí para ir direto, assim, ó. Mas quer ver, Gordex? Quer dar uma pausa aí pra gente ver? Tá. Então vamos lá. Qual que é a diferença? Eu já vou aproveitar a falar. Assim, qual que é a diferença da biquíni e da wellness? Pode ser? Claro, por favor. A wellness, a gota precisa fechar. O que é a gota? Essa parte caudal, esse triângulo ali, ó. Então a gota ela tem que estar toda fechada. No caso delas aí a maioria tá fechada, né? Fechada é quando você consegue ter o contorno em toda a extensão dela. Isso, principalmente nessa parte do triângulo ali. Então a wellness tem que ter a gota fechada, tem que ter uma certa conexão com os posteriores de coxa também, com os isquiotibiais, perfeito. E você tem que ter o arredondamento nos vasos laterais, que são essa, né, as pernas, o lateral, né, digamos, de fora, e também o arredondamento nos adutores. Só que mesmo assim, o índice de proporção, digamos, do glúteo tem que ser sempre maior que o da perna, né? Tem atletas que até tem, tipo, a gota, mas a perna é muito grande, então não é isso que eles querem, né? Da mesma maneira que eles não querem uma perna tão pequena. Essa menina aqui tá com as pernas... a posição da câmera também vai... Isso, mas você percebe assim que é uma questão bem estrutural dela ter o fêmur bem curto. Então deixa, tipo, o fêmur dela é curto e a gota dela, tipo, Então é como se o glúteo ficasse muito proporcionalmente maior que o resto, né? Então tem que ter essa desproporção. Tem que ter essa desproporção. Se quiser ir direto pro call-out final lá. No confronto? Isso. Você fala? Isso, melhor. Avaliar o shape da alemã lá, da Lisa, né? Aí ela tava de boa ainda. Nós já tava mais fora. Aqui, ó. Aí, tá? Então vamos lá, ó. Esse é o melhor lado da Fran e é o lado que não é tão bom da Isa, tá? Então eles falaram que a Fran ganhando. Você tem a pose frente aí? Não. Consegue voltar um pouquinho? Não, volta a setinha, Verdex, por favor. Aí. É que é tão rápido, né? Aí, dá um pause aí, tá? Foi bem então, na transição. Então essa pose aqui da Fran é melhor, tá? Porque ela consegue, tipo, uma ampulheta melhor. Então, galera, a mesma coisa que a gente faz nos Classics é o que a gente faz na Wellness, só que o jeito é diferente. Então aí, vamos esperar elas montarem a pose e o Gordex dá um pause aí. Dá um pause, irmão. Aí, tá? Então aí o que o árbitro faz? Ele passa um tracinho na cintura, tá?
Isso, a cintura tem que ser fina. Aí a gente vai ter o arco inferior vem do quadril e do glúteo, essa voltinha ali, ó. Isso, essa volta aí é o que tem que ser sinistro. Então esse contraste da cintura com essa voltinha. E aí a gente tem o arco superior é o que é a parte de cima desse contorno lá, ó. Isso, aí faz essa ampulheta. A parte do quadríceps aí, de marcação de perna, aí não é muito visto. O que é visto aí é principalmente a cintura e esse arco inferior do glúteo aí. Né? E o formato da ampulheta que vem do ombro a ombro. Tá? Eu acho que, por exemplo, assim, uma coisa que eu vejo assim que a Isa, ela poderia aproveitar um pouco mais tipo, às vezes ela deixa, não sei se é proposital, isso até esqueci de perguntar pra ela, que ela às vezes deixa o cabelo na frente e esconde um pouco os ombros, assim, em alguns momentos, por exemplo, aí, assim. Tirou já. Aí nessa pose eles estão olhando o quê? Aí essa pose eles estão a mesma coisa, cintura, só que tá meio rodado, né? E você tem que ter o glúteo, mesma coisa, tipo o glúteo, a proporção do glúteo maior que da perna, e principalmente você ter aquele redondinho ali, tem que abrir e fechar. Cara, que assim, o ângulo aí não tá muito bom. Tá meio lateralizado. Tá meio lateralizado, tá? Mas assim, o meio círculo tem que fechar, ó. O meio círculo do glúteo embaixo, aí, isso. Não pode ser aquela coisa emendada, assim. Tem que ser bem claro o que é glúteo e o que é posterior. E aí também vai ter o arco inferior da mesma maneira e o arco superior. E aquela atleta que fecha o maior C aí, essa concavidade faz aí o C aí, ó. Isso. A atleta que consegue fechar esse melhor C, ela tem vantagem. Aí, ó. A Fran consegue fechar bem. Aí. Aí, tá? Então, aí a gente vê o seguinte, assim, ó, que a Fran, ela tava com o glúteo, isso que a árbitra falou. Tipo, a Fran tava com o glúteo maior, de fato, né? Ó, o glúteo dela é maior. Só que a hora que ela caminhava, é que ela tava com um pouquinho mais, vamos ver se dá. Aí você tem que tirar um pouquinho, a hora que elas começarem a caminhar, você solta, ó. Foi aí, solta mais um pouquinho, ó, aí, ó. Aí que ele falou que deu diferença. Aqui, ó, tá? nessa... Isso, exato. Porque a gota da Isa, ó, dos dois lados, tipo, nunca desmonta, ó. Tá? Então foi isso que ele falou. Ó, pode ver. Né? E assim, o condicionamento aqui, geral. Essa pose que então, criticaram? essa que a Fran tava retorcida, ó. Pode ver a diferença das então, duas. Ela não rotacionou aqui. Cara, ela tava tava presa. Ela tava presa. Aí o que acontece? Ela foi tentar rotacionar e tipo, rodou. O tronco amassou igual um pano que você torce e ele diminui. Né? Porque veja, ó, toda aquela concavidade, olha que louco, ó. Toda aquela concavidade, aquele C que você tinha, sumiu aí, ó. Pode ver, ó, a diferença das duas. Você consegue pôr direto na outra e ali ver pela bolinha ali onde que tava e colocar na outra, será? Direto só pra galera ter um contraste? Vamos ver, ó. É que como o vídeo tem muitas horas, fica... É difícil, né? Acho que não... Acho que não vai dar não, rapaziada. Senão o vídeo volta muito na hora que eu botar a bolinha. Não tem problema. Agora é a andada, né? O que você Ó. depois aqui, né? Vai ter andada. Então, vejam, ó, aí dá pra perceber um pouco mais que a Isa, de fato, ela tá com mais hards, né? Ó, veja a própria panturrilha dela, a gente consegue ver. Aí, ó. Ó. Inclusive essa hora aí que as atletas fazem, você consegue voltar um pouquinho, irmão, ou não? Volta na seta, por favor. Essa hora agora, ó, essa hora que as atletas fazem essa transição, cara, é bem complicada essa transição. Que se você não tá com o glúteo bem denso, ela dá uma amassada. Bem agora, olha aqui, ó. 1, 2, 3 e, ó. Bem agora, ó. Ixi. Aqui, assim? Isso. Mas é aquela coisa que eu falei pra vocês, né? Se a Fran tivesse ganho, ninguém ia falar também nada. Exato, foi. Tem que achar, também foi um ponto. Procurar... Então, mas eu acho que aconteceu aquilo da trajetória. Porque assim, se a gente voltar, você consegue ver aí o Olímpia 2023? Não, isso. A evolução, você fala, né? Eu acho que a Fran tava menos seca nesse. Um pouquinho menos seca. Vamos além também.
A Isa perdeu por 1 ponto em Isso. 2023. Emparelhou. E a Fran, pra gravar, ela trouxe o melhor físico da vida dela no Arnold de 24. Isso. Então, ela mesma subiu a própria régua. Isso. Então, os caras esperavam que ela trazer o físico do Arnold de 24. Porque Então, foi mas o aí... prime do Tá, prime, aquele mas aí o que físico. acontece? Aí, segundo ela, o pessoal do Arnold falou que era pra ela manter aquilo. Só que eu não sei se exatamente ela manteve, acho que ela veio um pouco aquém. Veio. Não, Veio. aqui, o físico do Arnold Isso. da Franciele é o melhor físico de todos os tempos de qualquer atleta wellness da história. Não tem pra ninguém, filho. Entendeu? E a Isa correu atrás. E ela postou também. Ela falou que deu all-in. Ela falou, eu vou chegar um pouco mais condicionada. Eu vou postar nessa minha característica. Aí foi aí que eu acho que a Fran não conseguiu trazer o mesmo físico do Arnold. O pessoal também vê um pouco assim, disso. cara... E a questão da trajetória, da Isa E vir assim, melhor. só que, veja, eu vou falar uma coisa que eu não sei se tem a ver, eu não sei se vocês vão concordar, tá? Apesar de ser a mesma, entre aspas, liga, federação, mas são entidades, o Arnold e o Olímpia tem não ser... Mas a bancada ali é praticamente Não, a bancada praticamente é a mesma, mas é muito né? fácil de existir a troca de posições, né? Você vê assim várias vezes que aconteceu isso. Tipo, que nem agora do Daldo e do Derek. Sim. Mas é que teve flutuação mesmo. Teve. Mas se veja, tipo assim, o Wesley não veio tão pior. Você acha que ele veio pior no Olímpia? Ele veio um pouco pior, mas não tão Pra pra justificar, assim. pra justificar um oitavo, né? Um oitavo, assim, de presente, né? Porque o Menegatti merecia estar na frente dele. Então, Um oitavo, assim, parceiro. esse é o 23, né? Esse é de Esse é o 23. 23. Ó, esse parece que é o contrário, ó. A Fran tava um pouco mais densa. É, até na hora de fazer a transição, você vê que aquela sobrinha, né? Que Isso. não Ó, tem, né? Não tem. Ó. É realmente coisa de... É impressionante como os caras conseguem olhar tão rápido, né? Porque Mas você ali... aqui é fácil, né? A gente pausa. É que assim, põe ó, câmera chega uma hora, lenta. quando você tá arbitrando, cara, que chega uma hora assim, ó. Tipo, pra isso que aí que tá. Pra que serve uma transição, cara? A transição, a caminhada. Não é pra ver assim, quem que é mais, sabe andar melhor no salto. Todas sabem andar. Mas é pra ver quem o glúteo balança mais. Essa é a verdade. Então chega uma hora que tudo tá tão empatado que o árbitro fica pensando, e agora? Vamos ver. Cara, essa balançou mais. Por mais Pronto. que não conte ponto, pode ser um desempate. Pode Cara, ser um critério de então, desempate. irmão, tipo, a pose ela serve pra acessar o físico, é sobre físico. Tipo assim, não é que o árbitro tem uma súmula que tá escrito de um lado pose e do outro lado físico. E aí o árbitro viu que o atleta não posa bem, ele fala assim: ele tem um físico bom, mas não posa bem. Eu vou dar uma colocação ruim pra ele aprender a posar. É porque o árbitro não acessou. Verdade. Entendeu? Então é mais ou menos assim. E aí o que acontece, ó? Da mesma maneira, tipo assim, aí você vê por que a Eduarda tava em terceiro ali no Olímpia. Que é do 24. Cara, Sim. porque a menina tem um arredondamento, um frame, é gigantesco. Só que o glúteo dela não tava tão hard ainda, não tava tão projetado, não tava tão denso. Inclusive, se você for olhar, tipo, a própria Gisele tem um glúteo mais denso. Sim. Glúteo. Por que ela ficou... Mais maduro, né? Isso. E por que ela ficou lá em quinto? Porque a cintura, o arredondamento, A as linha. formas, a curva, de novo, aquela mesma história. Só que quando a gente... Olha que louco, galera. Nos homens, a gente fala do frame no X, no acesso frontal. Das meninas é no acesso, tipo, da ampulheta. Então, mas a gente tá falando basicamente da mesma coisa. Então, sempre o contorno, ele fala mais do que o preenchimento. Entendeu? Entendi. Tá? Aí não adianta você ter preenchimento sem contorno. Quando você tem contorno e preenchimento, dá boa. Mas quando você já não tem, é melhor o contorno do que o preenchimento. Por isso que o Hunter, com mais contorno, ganhou do Rafa com mais preenchimento. O Matt Grego também. Isso. O Matt Grego também é um exemplo claro disso aí. Isso. O frame dele, o contorno dele é surreal.